encontrar com ele, certo? Muito obrigado. Bom, a gente vai encerrar agora essa primeira parte da aula, mas a gente tem alguns minutinhos aí para que, se os irmãos quiserem fazer perguntas, né, responder para o pastor responder algumas dúvidas que os irmãos têm sobre o tema e sobre o texto que a gente estudou, esse momento agora vai ficar disponibilizado para os irmãos ter esse momento. Se quiser, vir para cá, pronto, aí fica original. Aí eu não sei se as mulheres vão querer vir para cá ou vão ficar lá mesmo, para a gente fazer esse momento aí de pergunta e resposta aí, fazer todo mundo junto. Aí, ó. Deixa eu botar até o microfone para ali também. Alguém já quer inaugurar aí? Oi. Deixa eu só ligar ali. Ixi, menino, as mulheres estão... Minha esposa disse assim, meu bem, eu vou sentar contigo lá no parlamento, e quando os homens perguntarem, diga, você joga a bola para mim. Vamos lá. Na verdade, é sobre o texto inteiro em si, né, de Jó. Eu acho que é muito comum esse texto ser confrontado por descrentes. Sim. Porque fala-se muito de uma espécie de sadismo de Deus, Sim. né, contra Jó. E aí, de forma bem, se é que é possível ser sucinto, mas de forma mais simplificada, pelo menos, como é possível a gente demonstrar, com palavras simples, inclusive, de que não se trata de um sadismo, mas de que até essa dificuldade, todas essas tribulações que Jó sofreu, isso está ligado diretamente à glorificação de Deus. Ok, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer como eu vejo Jó. Tem um Jó antes, certo? Que é o Jó do começo da Bíblia, e tem um Jó depois do capítulo 42 ou 43. Me ajuda aí, 42, né? Tem outro Jó depois ali, certo? O Jó de antes, ele já é bem, para mim, fantástico. O exemplo do Jó do começo da Bíblia, para mim, eu ando longe de ser como Jó, tá entendendo? Ele, para mim, é um modelo. Os irmãos escolheram bem, um modelo de sacerdócio no lar. O que acontece com Jó, no livro de Jó inteiro, o que ele passa, não tem relação com pecado. Não é porque ele era uma pessoa que merecia, digamos assim, aos olhos humanos, passar por aquilo. Vamos deixar isso bem claro. O livro de Jó é o caminho da sabedoria. Certo? E o que Jó passou, veja que no início ele não entende. Então, ele só vai entender lá para o final. Quando a gente tem intimidade com Deus, coisas difíceis de aceitar, a gente aceita. Coisas difíceis de entender, a gente assimila, por causa da nossa intimidade com Deus. Quando a minha sogra morreu, a família estava preparada. Nós sentimos muito a partida dela, porque a saudade e tudo, mas nós sentimos um conforto que pessoas que não têm intimidade com Deus não têm. Porque eu sei quem era minha sogra, uma mulher fiel a Deus, uma mulher temente a Deus, um exemplo pessoal para mim, muito maior do que muita gente. Ela está lá no topo da minha lista de modelos, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu casei com tu na expectativa que tu fosse como a sua mãe. Uma mulher, uma serva de Deus e tal, bota essa pressão nela. Uma mulher como a minha sogra, o exemplo de vida que ela tem, a vida com Deus que ela tinha, quando ela morreu, a nossa relação com Deus possibilitou aceitar isso. Uma pessoa que não tem uma relação com Deus, ela vai sofrer a perda, vai ficar preocupada onde é que a pessoa foi, está no céu, está no inferno. Veja aí os católicos, né, atrás de missa de sétimo dia, missa não sei de quê, tem não sei quantas missas para tirar do purgatório. Então, tudo isso tem a ver, o centro da questão é o quanto eu conheço de Deus para aceitar o inaceitável, compreender o
incompreensível, digamos assim. Quando você tem a perspectiva das coisas corretas, tudo fica mais claro. A gente esquece com frequência de que esse mundo está condenado. Isso é bonito de se ver, a natureza, a criação de Deus, mas isso aqui está condenado. Está julgado e condenado. Nós somos exceções, digamos assim. Nós somos coisas da criação de Deus que Ele tira dessa condenação para escapar dessa condenação. Mas já está tudo decretado. Já está tudo condenado. Quando eu tenho essa perspectiva, esse senso do que Deus faz ou deixa de fazer a respeito do que é ou não justiça, ele deve mudar. As pessoas dizem, principalmente na faculdade, eu tinha um professor lá de filosofia, que era um padre, que ele era assessor do bispo, muito inteligente, dava aula de filosofia. E aí perguntaram para mim e para ele, né, na frente, assim, um grupo de pessoas. Quando teve aquele tsunami lá na Oceania, matou não sei quantas pessoas. Aí, me diga uma coisa, se Deus existe, por que acontece esse tipo de coisa? Ou seja, falta perspectiva. É como se a gente estivesse num mundo neutro, onde se eu fizer coisas ruins, eu vou merecer uma punição, um castigo. Se eu fizer coisas boas, eu vou merecer um céu. Ele disse, você está olhando da perspectiva errada. A resposta dele foi horrível. Ele disse, não, Deus não pôde impedir aquilo. Deus não sabia que aquilo ia acontecer. Então, o Deus dele é impotente e não é onisciente. Eu olhei para ele assim, o senhor está com um problemão. Ele disse, quais? Eu digo, seu Deus não é onisciente, não é o Deus das Escrituras, e não é onipotente. O meu Deus disse, vai acontecer isso aí. Essas pessoas estão julgadas por mim, condenadas, antes de nascerem. E o mundo todo vai ser destruído. E quando eu destruir o mundo inteiro, vocês vão dizer o quê? O que é que vocês vão dizer? Né? Deus não é sádico, não. Eu não vejo sadismo ali de jeito nenhum. Pergunta ao Jó lá do capítulo 42, né? Pergunte o que foi que ele aprendeu depois daquela jornada. Tem tanta gente que nunca sai do sofrimento e nunca vai sair do sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se tirar do sofrimento vai se afastar dele. Vai usar o tempo livre para outras coisas, não é para meditação nas Escrituras, não é para crescer no conhecimento da palavra, não é para abençoar a vida dos irmãos, não é para crescer na comunidade da fé, não é para pregar o Evangelho. É para viver de forma egoísta. Então, às vezes, Deus mantém sob seu poder pessoas em situação de dificuldade mesmo. Não abençoa materialmente falando, né? Não dá. Por quê? Porque se ele tira essas condições, as pessoas se afastam. E a gente vê isso como uma tendência geral da humanidade nas Escrituras, né? Deus está com os pobres. Os ricos confiam na sua própria riqueza. Isso é um padrão da história da humanidade, né? Então, quanto mais a pessoa tem, eu diria que mais distração essa pessoa vai ter. E no caso de Jó, né, que esse livro tem essa eu vejo essa proposta no livro, que é você conhecer o caminho da sabedoria. Ele passou por um sofrimento intenso. E lá no final, quando ele então cai em si, eu falei das coisas que eu não sabia. Vamos abrir e ler, saber o que é que Jó vai dizer. Coisas maravilhosas demais para mim. É o capítulo 42, o verso 1 a 6, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor. Deus aqui já tinha falado, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito. Eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o quão miserável eu sou. Mais eu vejo
O quão longe da santidade de Deus eu estou. Eu fico pensando ali em Moisés, o desejo que ele tinha de ver a Deus. Moisés queria mais de Deus. Senhor, me mostra, só um tantinho, né? Aí tem aquele episódio que Deus passa, e depois que Deus passou, Moisés olha e vê o pôr do sol da glória de Deus. O sol já se pôs e ficou só o resquício ali da glória de Deus, né? Como ele se sentiu vendo tudo aquilo. Ele sabia essa distância ontológica que existe. Jó disse, agora eu vou perguntar e o Senhor vai me ensinar. Porque eu vejo que agora eu tenho mais a aprender. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu te vejo. Eu acredito que ele não é literalmente, né, que ele viu a Deus, mas ele teve um conhecimento maior acerca de Deus. Esse é o caminho da sabedoria. De uma visão humanística, aí ela vai dizer, mas Deus tirou a vida dos filhos, né? E o sofrimento que Jó passou. Vocês já prestaram atenção no que acontece com os amigos de Jó? Todos eles erraram. Todo mundo que chegou para dizer, não, você deve ter algum pecado, tem alguma coisa errada na sua vida, todos eles erraram e pecaram. E o que é que acontece no final do livro? Jó manda Deus interceder por eles. Jó vai ser o sacerdote daqueles que pensaram mal do servo do Senhor que passou por aquele momento de provação, por aquele caminho de sabedoria, por aquele caminho de dificuldade. E só, vocês têm que ir lá e pedir a Jó para interceder por vocês. Vocês têm que ir lá e falar com ele. Porque se ele não interceder por vocês, vocês estão perdidos. Deus elevou Jó acima dos seus amigos. Cai por terra toda a argumentação dos amigos de Jó em relação a ele. Você vai entender que lá no meio do livro, Jó vai ficar um pouco impaciente e vai começar a falar demais. E ali ele vai dizer algumas besteiras, né? Quando ele começa a questionar Deus, Deus aparece. Agora eu vou falar umas coisinhas aqui. Aí Deus vai, fala, né? Aí quando Deus fala, ele diz, falei demais. Coisas maravilhosas demais. Aí ele, então, progride nesse caminho da sabedoria. E muitas vezes Deus coloca dificuldades na nossa vida num aspecto parecido, né? Para que a gente aprenda, para que tire uma lição, para que a gente entenda. Uma pessoa que não tem Cristo Jesus não vai entender Jó. Não vai. Porque ela tem uma visão humanística. Ela não tem a perspectiva correta. Não vai ser capaz, como eu e você, de olhar para essa transitoriedade e lembrar, isso aqui é passageiro. Mas o que eu plantar aqui, espiritualmente falando, para a eternidade, é para a eternidade. É para todo sempre. É para a pós-vida daqui, né? É para a vida eterna com Deus. Então, eu faria esse caminho, né? Tentaria mostrar dessa forma. Mas se for alguém que não é temente a Deus, eu já ia um pouco assim de desânimo, no sentido de entender que não vai compreender. Não vai ter essa condição, não tem os óculos da fé, né? Não vai ter essa condição de olhar para as Escrituras, de olhar para o plano de Deus e perceber que a soberania de Deus sobre tudo que acontece no mundo e no seu plano é superior a essas críticas e é superior a tudo isso aí. Mais alguém? Só complementando então. Porque assim, é muito comum que as críticas se façam, como o senhor mesmo falou, numa visão muito utilitarista. Sim. Né, daquelas coisas. Então, seria possível ter uma visão do tipo, olha, ok, foram 10 filhos perdidos. Né? Então, a dor é grande. Se perder um, é quase insuperável, imagine todos eles. Mas, e aí, eu pego até mesmo que o senhor começou falando, né, de que Jó ele é um modelo. Sim. Então, reduzindo um pouco a nossa visão ao utilitarismo para responder às críticas, seria possível que nós respondêssemos da seguinte forma: olha, aquelas perdas daquele tempo, então, foram para que coisas maiores acontecessem, para que ele, então, agora nos ensinasse em muito maior número. Porque se naquele tempo era possível que ele ensinasse aos seus filhos, ali a sua parentela, agora, através do relato dele, muito mais pessoas aprenderam. Então, acaba que isso compensou, de certa forma, pela quantidade de gente que foi atingida. Seria possível? Sim, você pode fazer uma abordagem assim, como, por exemplo, Ananias e Safira, né? Hoje, quem chega na igreja e conta uma mentira não morre instantaneamente. Mas aconteceu com Ananias e Safira para que servisse de referencial. Está aqui, ó. Consequência de pecado na igreja aponta para a morte.
Isso não. Você me fez lembrar de algo importante sobre o livro de Jó, né? Às vezes a gente faz algumas aplicações que podem ser mal interpretadas. Por exemplo, Jó tinha tantos filhos no começo, aí no final Deus abençoou com muito mais. Jó tinha tantas riquezas no começo, no final Deus deu o dobro. Por que é que Deus deu o dobro? Para Jó tanto faz ter um camelo como ter 2.000 camelos. Ter propriedades, ter bens, ser abençoado, para Jó não afetava a vida dele com Deus. Uma lição para você tirar. Se o que você tem ou deixa de ter está afetando sua vida com Deus, isso é um problema. Por quê? Isso vai interferir naquilo que Deus lhe dá. Se não afeta na sua vida Deus lhe dá R$1 milhão, R$1 bilhão, você vai continuar sendo um servo fiel a Ele, então Deus vai lhe abençoar. Está entendendo? Para Jó, não tornou ele um servo melhor, dar mais coisas. É porque isso não afetava o relacionamento dele com Deus. Quando Jó estava sem nada, só com a sua ferida e a sua podridão, um mau cheiro, aquela catinga horrível, a dor e o sofrimento sobre ele, se rapando com um caco, a mulher dele chega para ele e diz: pelo amor de Deus, meu filho, amaldiçoa a Deus para você acabar com o seu sofrimento. Foi o que ele disse. O que você está dizendo aí é coisa doida. Eu recebi coisas boas vindas da parte de Deus. Se vier o mal, não vou receber também. Deus está no controle de tudo, minha filha. Sossega aí. Pronto. Ele era alguém que sabia viver em toda e qualquer situação. Por isso que Deus deu muito para ele. Porque ele saberia viver com muito que ele recebeu. Assim, sobre esses 3 pontos, né, pastor? Poderíamos dizer que não tem como a gente ser um bom sacerdote do lar se não tiver intimidade, né, com Deus. É necessário. Eu vou entrar um pouco mais a fundo à noite sobre isso, quando eu for falar mais especificamente do sacerdócio no lar para com os filhos, né? Que não tem como. Não tem como. Não tem como você ser um líder espiritual, ser um evangelista, ser um pastor, ser um sacerdote do lar, se você não tem vida com Deus. Como é que eu vou levar vocês para a Canoa Quebrada se eu não sei como chegar lá? Como é que eu vou levar vocês por Caldas se eu não sei como chegar lá? Para eu levar alguém para um lugar, eu tenho que saber como chegar lá, o que é necessário para chegar lá e proporcionar a vocês as condições necessárias para chegar lá. Eu tenho que saber o caminho, tem que ter um transporte, e aí boto vocês no carro e levo. Então, se eu quero dirigir a minha família e fazer minha família chegar à presença de Deus, é porque eu já venho de lá da presença de Deus. Eu já sei como chegar lá na presença de Deus. Eu já fui lá, e agora eu estou levando minha família comigo para lá. Então, é um lugar que eu conheço bem. É um lugar que não vai ter surpresa para mim. Eu consigo fazer com que outros também cheguem lá, na presença de Deus. Por isso é muito necessário você ter essa intimidade com Deus, né? Você ter eu acho que é um dos pontos também que eu vou trabalhar hoje à noite, né? Os cuidados. Eu vou trabalhar o cuidado pessoal, cuidado para com a esposa e cuidado para com os filhos. Os 3 cuidados fundamentais do sacerdócio. Cuidou disso direitinho? Dá joia. Mas primeiro começa com um cuidado pessoal. Ok?